Fala pessoal, bom dia, graças e paz a todos, tudo bem? Eu tô nesse momento aqui regravando o vídeo, tivemos um problema na semana passada. Hoje é domingo, 5 de abril. Vocês vão perceber que eu tô com a mesma camisa, mas foi uma forma de disfarçar. A gente hoje vai repassar o vídeo sobre a verdadeira igreja, né? A gente vai entender o que seria essa verdadeira igreja. E eu espero que vocês compreendam, espero que vocês tenham uma visão correta sobre o que é a verdadeira igreja de Cristo, né? Hoje a gente tem passado dias complicados, né? Infelizmente ainda estamos nesse período de quarentena, mas espero que breve a gente possa estar junto, louvando e bendizendo a Deus na casa dele, que é o melhor lugar mesmo para estarmos. Mas espero também que os irmãos estejam estudando, lendo a Bíblia. Não esqueça que hoje é um dia de realizar um jejum. Houve uma convocação para um jejum nacional e assim também faremos. A gente não pode ficar entrando em discussão política, mas jejum nunca é demais, né? Oração nunca é demais. Então, se for para honra e glória do nome do Senhor, a gente faz. Então, vocês vão verificar que existe também na descrição desse vídeo, eu fiz pelo menos uma sinopsinha, um resumo bem pequeno para que os irmãos tenham melhor compreensão sobre o tema, tá bom? Fique com Deus e assim vamos estudar a verdadeira igreja de Cristo. E para iniciarmos essa lição, convido que todos abram em Mateus capítulo 16, versículo 18, que diz assim: Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E para darmos início, seria importante a gente destacar o seguinte: igreja vem de eclésia, do latim. Eclésia significa templo cristão. Então, hoje trataremos tão somente sobre templo cristão, tá bom? Não especificamente sobre um templo físico, porque a gente vai entender que a verdadeira igreja não se trata de uma denominação, não se trata de uma placa, e sim do corpo de Cristo. Prova disso vemos em Mateus 18:20, que diz que se estiverem 2 ou 3 reunidos pelo nome dele, ali ele estaria. Então a gente sabe que a igreja de Cristo é informal, ela não tem uma placa, não tem uma denominação, mas ela se caracteriza por pelo menos dois aspectos. É claro que existem outros, existem outros que são subsidiários, mas existem dois importantes. A igreja de Cristo tem o Senhor Jesus Cristo como cabeça e seu fundamento. Já que falamos sobre fundamento, a lição destaca pelo menos 4 pontos pelos quais Jesus é o fundamento da igreja. O primeiro tópico diz assim: Jesus Cristo é o fundamento dessa igreja. O que seria fundamento? Fundamento nós entendemos que é a base, né? Toda boa construção ela tem uma base, ela tem um alicerce, ela tem um fundamento. Então, Jesus é o fundamento da nossa igreja. No primeiro tópico dessa parte que Jesus é o fundamento da igreja, diz assim: aceito diante de Deus. Que Jesus é o único sacrifício aceito diante de Deus. Não há um outro sacrifício, não há uma substituição de Jesus. Jesus é o único e ele veio substituir justamente os sacrifícios que eram oferecidos anteriormente, né? Jesus é o sacrifício perfeito. O segundo ponto é justamente que ele é poderoso para salvar. Não há salvação sem Jesus Cristo. Ele diz que é o caminho, verdade e vida. A gente vai falar sobre isso, inclusive, posteriormente. Mas não há salvação sem Jesus Cristo. Aqui em João 14,6 diz assim: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. O terceiro ponto fala sobre capacitado pela cruz. Jesus foi capacitado. Como assim ele foi capacitado pela cruz? A gente vai ver que o ato da cruz apenas testificou aquilo que ele dizia. Em Hebreus 5, 8 até 9 diz assim: na cruz, Jesus conquistou o direito de ser fundamento da sua igreja. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu e tendo sido aperfeiçoado. Isso está em Hebreus capítulo 5, do 8 ao 9. Que é capacitado pela cruz, tornou-se o autor da salvação. Então, Jesus naquele exato momento estava testificando todas as suas palavras. E como último ponto diz assim: constituído canal exclusivo de Deus entre os homens. O que é canal exclusivo? É que Jesus é o único. Como eu falei anteriormente, Jesus é o caminho, verdade e vida. Ninguém vem ao Pai
a não ser pelo próprio Jesus Cristo. Então, quando fala que ninguém, é ninguém de fato. Jesus Cristo é o único, ele é exclusivo, é o caminho exclusivo para Deus. Além dele ser fundamento, ele é cabeça. Se a gente for em Colossenses 1,18, a gente vai ver que ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Então, Jesus, além de ser o fundamento, a base, o alicerce, ele é a cabeça. O que a cabeça faz? A gente entende que a cabeça é que direciona, né? É que dá os comandos ao corpo. É aqui que está o nosso cérebro. Então, Jesus é aquele que nos direciona. E é exatamente isso que vai falar o primeiro ponto. Diz assim, ó, ele direciona. Além de autenticar a vida do corpo, a cabeça garante direção. Ele diz, porque sem mim nada podeis fazer. Jesus que diz isso. O segundo ponto diz assim, ele supre necessidades. E eu diria, além disso, ele não tão somente supre, como nutre. A gente lembra que Jesus é o pão da vida e ele também é a fonte de águas vivas. Por ele ser o pão da vida, a gente nunca mais vai ter fome. Por ele ser a fonte de águas vivas, a gente nunca mais vai ter sede. Então, ele supre e nutre todas as nossas necessidades. O terceiro ponto vai falar que ele exerce autoridade. Toda autoridade foi dada a Jesus. Inclusive aqui em Mateus 28:18 diz, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, apenas a Jesus Cristo. Então, Jesus, ele é o fundamento e ele é a cabeça da igreja. Agora a gente vai analisar acerca da outra parte da igreja de Cristo, que é justamente os membros. E como agora a gente vai falar sobre os membros, é importante destacar que cada membro é importante no corpo. A mão não é mais importante do que o pé, não é mais importante do que o dedo, não é mais importante do que o nariz, do que a boca, do que a orelha. Na verdade, todos os membros são importantes. Sabemos que o mais importante desse corpo é o próprio Jesus, que é a cabeça. Entretanto, cada membro é importante. E a lição está destacando o seguinte, os membros são ovelhas regeneradas. Ovelhas porque nós temos um pastor. Na verdade, regeneradas. Então, são ovelhas saradas, curadas, limpas. A gente está vendo aqui no primeiro tópico, diz assim, libertas da escravidão do pecado. Porque se o Filho nos liberta, verdadeiramente seremos livres. É Jesus que liberta. Lembra que Jesus é a verdade que liberta. O segundo ponto vai falar sobre sinceras na fé, para que não vos torneis irrepreensíveis e sinceros. É uma qualidade que todo membro do corpo de Cristo da Igreja Verdadeira deve ter. E o terceiro ponto é obedientes à verdade em amor. Interessante, obedientes à verdade. Quem é a verdade? A verdade é Jesus, em amor. E a Bíblia destaca que ama a Deus aquele que cumpre os seus mandamentos. Não ama de palavras, não ama de sentimentos, não ama de boca, como as pessoas dizem, mas ama por cumprir os seus mandamentos. E como último tópico, a lição destaca justamente os sinais concretos de fé, esperança e amor. São eles que estão lá destacados em 1 Coríntios capítulo 13. E sobre a fé a gente sabe que ela é uma convicção, não é? Sem ela é impossível agradar a Deus. E a Bíblia diz ainda que o justo viverá pela fé. Além da fé temos a esperança. A esperança, diferente da fé, ela não é uma convicção, é uma expectativa. Expectativa para algo vindouro. Além da fé e esperança temos o amor. O amor jamais acaba. A gente sabe todas as qualidades que o amor tem. Deus é amor e a gente precisa saber amar a todos, né? Ao nosso próximo como ao próprio Deus, acima de todas as coisas, inclusive a Deus, e ao nosso próximo como a nós mesmos. Então, a fé é a maior virtude daquelas que a gente conhecemos entre os cristãos. E como último tópico, a lição destaca justamente os sinais concretos de fé, esperança e amor. São eles que estão lá destacados em 1 Coríntios capítulo 13. E sobre a fé a gente sabe que ela é uma convicção, não é? Sem ela é impossível agradar a Deus. E a Bíblia diz ainda que o justo viverá pela fé. Além da fé temos a esperança. A esperança, diferente da fé, ela não é uma convicção, é uma expectativa. Expectativa para algo vindouro. Além da fé e esperança temos o amor. O amor jamais acaba. A gente sabe todas as qualidades que o amor tem. Deus é amor, pois o amor é a maior das virtudes cristãs. Espero que os irmãos tenham compreendido, que tenha sido uma mensagem clara. Assim terminamos o nosso vídeo hoje.
Mas não esqueçam de assistir o nosso culto, que será disponibilizado a partir das 18 horas, também aqui neste canal no YouTube. Deus abençoe os irmãos, fiquem com Deus, tenham um ótimo domingo e uma ótima semana.